Olá, meus alunos do oitavo ano B. Hoje a gente vai ver a questão sobre as desigualdades sociais no Brasil. A gente viu na aula passada um pouco do conceito que é, como é, causas e consequências, e hoje a gente vai dar uma introdução, um início em relação ao Brasil, tá? Essa aula vai ser dividida em várias partes. Na próxima semana a gente vai continuar um pouco falando sobre essa questão. Daí, quando a gente fala da desigualdade social no Brasil, a gente fala de, primeiro, a gente volta um pouco nesse processo histórico de formação social no Brasil, a gente vê a questão da formação da sociedade. O Brasil é formado por povos imigrantes. Teve os povos nativos, os indígenas, com a chegada dos imigrantes, não só os portugueses, depois os italianos, no processo do período de industrialização no Brasil, final do século XIX para o século XX, a gente vai ter a formação dessa área urbana em torno dessas indústrias e formação da classe social dos trabalhadores ou do proletariado, certo? Essa classe trabalhadora, e com isso que é a maioria da população que vai viver em torno dessas fábricas, com isso vai desenvolver esses centros urbanos, e você começa a perceber que há uma diferença, não só entre os salários desses trabalhadores, mas também o acesso que essas pessoas vão ter em relação à qualidade de vida. Quando a gente percebe no Brasil, a gente começa a observar que tanto o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento urbano do Brasil vai aumentar mais ainda essa desigualdade social, principalmente econômica. Você vai ver pessoas no Brasil ganhando muito, muito, muito bem e pessoas vivendo com uma família com 5, 6 pessoas, um salário mínimo para pagar água, luz, aluguel e o que sobrar para tentar sobreviver. E pessoas muitas vezes nem têm onde dormir, nem tem o que comer direito. Você vê esse contraste de realidade do Brasil. Ao mesmo tempo, é um país que desperdiça muito alimento. Incrível que pareça, o Brasil se vai muito para o lixo em alimentos. Alimentos que eu estou falando, alimentos bons para ser consumido, é desperdiçado. E você vê esse contraste também de pessoas passando fome, não tendo onde morar, não tendo acesso à saúde, à educação, certo? Pessoas que, por causa disso, não conseguem empregos. Então, você vê que esse impacto que a gente teve de desenvolvimento urbano e também a formação dessa classe operária trabalhadora, você vai ter o patrão cada vez mais rico, enriquecendo cada vez mais e mais e mais, em cima da força de trabalho daquele operário, daquela fábrica, daquela indústria ou no comércio, e aquele trabalhador não vê o seu salário aumentando, ele vê tudo aumentando, desde no supermercado, um produto que vai comprar, do leite, do óleo, do arroz, do feijão, aumenta tudo, mas o salário não. E daí começa o quê? A ter que cortar gastos. E isso é a consequência. Você não vai ver pessoas com boas condições financeiras fazendo isso. Essas pessoas que estão ali na ponta da classe social são as que acabam lucrando, porque elas vivem dessa exploração de mão de obra, desse trabalhador. O que elas estão lucrando, elas não vão repassar para essas pessoas, isso gera desigualdade social. Isso também é má distribuição de renda. E um outro fator que é muito presente aqui no Brasil é a questão da corrupção. A corrupção no Brasil é muito forte, desvios de milhões e milhões de verbas para saúde, educação, lazer, muitas vezes destinado a esses projetos sociais, muitas vezes é desviado ou quando é feito de má qualidade, péssima, da pior maneira. E com isso a gente tem a questão da fome e coronelismo. Quando a gente fala coronelismo, foram os famosos coronéis. Que o Brasil, desde a formação política, a gente tem essas disputas, não de coronéis de patente, mas são pessoas que têm um poder aquisitivo, certo? Que geralmente, antigamente, era dono de fazendas, que controlava aquela cidade, aquele bairro, que forçava as pessoas, usando a violência, a força, as pessoas voltarem ao seu candidato político, são eles que mandam e desmandam. Infelizmente, em pleno século XXI, ainda a gente vê pessoas, não só políticos também, dessa maneira que usam a força, a violência, que compram votos, com pessoas que não têm, muitas vezes carentes, pessoas que vivem naquela pobreza, não têm acesso à informação, não sabem muito bem, e com isso acaba refém dessas pessoas. E com isso só mostra mais ainda como consequência essa desigualdade social no Brasil. E a fome é uma delas. Você pode ter certeza, se você procurar no seu bairro, você vai encontrar pessoas que passam necessidade, principalmente nesse período de pandemia, muita gente perdeu o emprego, muita gente dependendo desse assistência social, a assistência do governo. Você pode encontrar pessoas que estão passando por dificuldade no seu próprio bairro. Não é algo que você vai ver em filme, em novela, não. Se você procurar no seu próprio bairro, você vai encontrar pessoas passando necessidade, passando fome,
pessoas que têm que escolher, pessoas que não têm nem a condição básica de uma moradia ou mesmo de para dormir, certo? Não tem nem seu próprio teto, certo? Isso é uma das grandes consequências. E no Brasil cada vez é mais e mais. E um dos outros fatores que a gente vai ver nas próximas aulas é a questão do preconceito, que é muito maior ainda e que não só exclui as pessoas da sociedade e faz com que aquela pessoa não seja inserida nela, desde um ambiente escolar, de trabalho ou até mesmo de conseguir um emprego, certo? Eu vou ficando por aqui, vocês vão ficar com a atividade. Essa atividade é uma produção textual, tá? Sobre a nossa temática que estamos discutindo sobre desigualdade social. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem enviar uma mensagem no privado, no WhatsApp, perguntando.